Como sair disso para isso? Pois bem, isso se chama perspectiva. E hoje eu vou te mostrar como funciona esse fundamento aplicado na ilustração da imaginação. Então vem comigo, roda a vinheta e vamos desenhar. Hoje eu vou bugar a tua cabeça. Como? Eu vou te mostrar como você vai desenhar em perspectiva, como que você vai desenvolver a sua visão espacial e como que você vai aplicar os fundamentos dos pontos de fuga, projeção, criação de sólidos. Porém, eu vou trazer um desafio aqui, um tema bem interessante que conflita, que traz um conflito entre o achatado e a perspectiva. E é uma animação que eu gosto muito, que se chama Mansão Foster para Amigos Imaginários. Não sei não. Será que você dá conta de tanta diversão assim? Dou conta! Vamos aqui para a prática e eu te explico como é que isso funciona. Então tem um fundamento bem simples quando você vai fazer perspectiva, que tudo parte de uma linha do horizonte, que é a altura do observador, é o olho do observador, e aí você tem a opção de trabalhar com um ponto de fuga, onde a projeção do objeto sempre vai ter perpendiculares para a projeção, o objeto vai estar chapado e as linhas vão convergir para esse ponto, criando um sólido volumétrico. Se o objeto for para baixo, a gente vai puxar da mesma maneira as linhas e vai construir os blocos. Então isso é um exercício bem simples de para você fazer. Você vai ver que se você afastar do ponto de fuga, vai deformar um pouco mais, fazendo uma caixa grande. Ó. Então isso aqui é a perspectiva com um ponto de fuga. E aí você tem a perspectiva com dois pontos de fuga. Então a gente tem a linha do horizonte. Naturalmente, quando você coloca os objetos para cima da linha do horizonte, você vai ver a parte de baixo do objeto. E quando você coloca ela para baixo da linha do horizonte, você vai ver o topo do objeto. Então, dois pontos de fuga. Você determina dois pontos de fuga. Quanto mais próximos esses pontos de fuga estiverem, mais deformada vai ser a visão. E isso, combinado com linhas curvas, pode dar a sensação do olho de peixe. Agora, eu tenho a minha aresta vertical e eu vou trabalhar conectando os pontos nos pontos de fuga. Tá? Ponto de fuga 1, ponto de fuga 2. E aí eu venho com a aresta vertical. E aí eu conecto, todas as arestas são verticais e eu tenho um cubo com dois pontos de fuga. Você vê que já muda a dinâmica do cubo. Aí se eu fizer essa mesma coisa para baixo, fizer uma aresta aqui, puxar para cá, conectando os pontos, eu quero um ponto aqui, então eu venho para cá, eu quero um ponto aqui, então eu venho para cá, e aí as arestas verticais. E eu construo um sólido. Ah, agora eu entendi! Agora eu saquei! Agora todas as peças se encaixaram! Pois claro, tenha como projetar uma esfera, como projetar um cilindro, isso é assunto para um outro vídeo, tá? E aproveita para dar uma curtida nesse vídeo agora. Então, você tem aqui ponto de fuga. Então, 1 e 2. Aqui com um ponto de fuga e aqui com dois pontos de fuga. Tem como fazer com mais pontos de fuga? Tem. Você pode fazer com 3 pontos de fuga, 4 pontos de fuga, tá? E existem alguns outros macetes. Agora eu quero mostrar para vocês os cenários da Mansão Foster para Amigos Imaginários. Então, eu vou colocar aqui na tela esse cenário aqui da Mansão Foster. Se você não sabe, essa é uma animação dos Estados Unidos que foi lançada em 2004 lá e lançada em 2005 aqui no Brasil. E ela tem 6 temporadas, é a história do Mac e do Blue, que é uma casa onde os amigos imaginários vão lá depois que as crianças crescem e não tem mais amigos imaginários. E aí a mãe do Mac insiste que ele se separe do amigo imaginário e ele leva ele para essa mansão, só que na condição de que ele possa visitar ele todos os dias. Essa animação ela foi criada por um cara chamado Craig McCracken, tá? Que é o mesmo criador de Meninas Superpoderosas. Oh, Meninas Superpoderosas, salve a gente! E lançou recentemente no Netflix o Kid Cosmic. Muito boa essa animação também, com cenários lindíssimos. Vale a pena você ver, então já fica a dica aí. E outra curiosidade do Mansão Foster é que ele foi premiadíssimo. Ele foi premiado com 5 Emmys e 7 Emmys Awards. E ele foi indicado em mais de 35 vezes em várias categorias. Então essa animação é uma obra de arte que vale a pena ser revisitada
e assistida, porque também a questão dos personagens é muito interessante, o desenvolvimento da silhueta dos personagens, como que eles foram construídos. Então é uma aula de criação de personagens, de animação e de criação de cenários. E outra curiosidade que essa foi a primeira animação da emissora da Cartoon Network que usaram o Flash para poder animar o Mansão Foster. Uma ferramenta muito simples de ser usada, com recursos até limitadíssimos, e você pode ver o resultado que você consegue com uma coisa muito simples, mas aplicando os fundamentos de geração de alternativas, de criação de personagens, de construção de cenários, a aplicação da perspectiva de uma maneira criativa. Então vou mostrar para vocês agora na prática como que eles fizeram esse cenário usando um ponto de fuga mesclado com formas chapadas. Então nesse cenário, você tem a linha do horizonte mais ou menos aqui, seguindo aquela dica da construção nos terços. Então ele está bem no terço inferior, e aí você tem uma mesa chapada no centro, que ela tem esses rebuscamentos aqui, esse formato interessante aqui assim, irregular, e aí tem um ponto de fuga mais ou menos por aqui, e ele abre esse tapete vindo lá do fundo. Aqui está o ponto de fuga, bem central, e abre esse tapetão com os arabescos aqui assim, né, com essa tapeçaria, né, que também está abrindo na perspectiva. Então você vê, é uma combinação de perspectiva de um ponto de fuga com elementos chapados. Você vê também isso aqui na janela. A janela tem uma aresta praticamente perpendicular, uma de cada lado. Só que você vai ver, ela também tem perspectiva, porque as linhas estão levemente inclinadas, puxando para o ponto de fuga. Então você tem aqui, ó, uma brincadeira que ela tá travada aqui, ó, ela tá travada no chão reto, com uma aresta reta, e ao mesmo tempo ela tem linhas de perspectiva. Bem interessante analisar isso. E aqui no fundo você tem uma composição de quadros de diversos formatos, tá? Seguindo filas. Então eles têm aqui, ó, seguindo várias colunas aqui assim. Então você tem um retrato pequenininho, você tem um retrato compridinho, você tem aqui um oval, um outro quadradinho assim, um oval mais para baixo, um mais compridinho horizontal. E aí ele vai variando nas formas para gerar, para quebrar um pouco dessa frontalidade do cenário. E aqui, ó, isso aqui não é legal. Nada legal, nada legal. Né? Criou uma linha aqui que pode gerar um achatamento da imagem. Tá aí, ó, né? Mais ou menos o cenário aqui, o estudo do cenário da composição. Ah, eu tô esquecendo aqui da cadeira, né? E aí essa escada que vem aqui assim, na verdade ela vem aqui para cima, e os degraus soltos aqui assim, de forma irregular. Então esse exercício é bem interessante de fazer, que é analisar cenários de desenhos animados, por exemplo, o Mansão Foster para Amigos Imaginários, e entender como que esse conceito dos pontos de fuga, se é um cenário com 2 pontos de fuga ou com 1 ponto de fuga, é aplicado, e nesse caso combinado com formas achatadas ou com o estilo do cenário, da linguagem do desenho. Vou fazer o estudo de mais 2 cenários para a gente aplicar esses conceitos, para a gente analisar. Permaneçam sentados com braços e pernas para dentro. Esse aqui que vocês estão vendo na tela, olha que interessante. A gente tem o chão aqui para baixo, no terço inferior, e a gente tem a parte superior da escada nessa linha aqui, tá? E aí a escada, ela vem aqui reto e desce praticamente reta, que tem um elemento e tal. E aí aqui do lado você vê uma perspectiva dela abrindo aqui, ó. Então você tem uma brincadeira aqui de um ponto de fuga que está lá em cima, tá?
E ao mesmo tempo você tem formas achatadas. E a janela aqui, de novo, né, aquele conceito de que as linhas são retas na vertical e levemente quebradas na horizontal, para dar apelo no cenário, para ele não ficar chapado. E aí aqui a gente tem uma coluna que corta aqui, a escada, com os degrauzinhos que fazem, ó, toda a perspectiva aqui assim. E aqui a parede vem para o lado e você vê aqui, nesse canto, tem um pequeno detalhe da parte superior aqui, que também corre aqui para esse ponto de fuga central aqui assim, da coluna, né, o topo da coluna, fazendo a abertura de uma porta aqui, ó. Então você tem uma porta aqui, você tem toda essa lateral aqui assim, e aí você tem aqui um ambiente interno, tá? Então uma perspectiva bem simples, né? E aí você tem, né, esses personagens, né? O Mac aqui em primeiríssimo plano, você tem o Blue aqui, né? E vários outros personagens que você pode ver aí que tem uma silhueta bem legal. Pessoal, em breve todos seremos imaginados. Eu não sei quem queria imaginar um panda que todos podem ver no zoológico. E mais um cenário aqui, compridão, que também vai usar do ponto de fuga central, só que tem uma brincadeira. A parte inferior do cenário é completamente achatada, como se ela estivesse sendo vista de topo. Então você tem as linhas aqui assim, do chão, como se eu estivesse vendo de topo. Ó. Um padrão. E aqui um tapete que ele tá levemente, ele tem uma leve aberturinha aqui de perspectiva. Aí na parte, aí você vê, você tem aqui uma cadeira aqui assim, né, uma poltrona aqui assim, que está extremamente chapada. Aí você tem uma mesinha aqui do lado, que tem uma brincadeira aqui com uma perspectiva toda desconstruída, tá? E aí para cima, da linha para cima, você tem uma linha de teto aqui assim, ó, vindo para o centro, aqui. E ao mesmo tempo você tem uma projeção dessa estrutura aqui, tá? E aí todos os elementos, eles estão, apesar de desconstruídos, eles estão seguindo algum tipo de perspectiva, puxando as linhas para esse centro aqui. O ponto de fuga central, né? A porta, você vê que está dessa maneira também. Agora que você sabe criar os cenários, é hora de você também aprender a criar personagens. Então eu vou deixar essa aula aqui para você assistir e melhorar a sua técnica de desenvolvimento de personagens, geração de alternativas e de aplicação de silhuetas com apelo, com expressão. Vai lá, assiste essa aula e a gente se vê no próximo vídeo. Muito bem. Podem ir para casa tomar café com leite.